cuide de seus pais antes que seja tarde. Fala um pouquinho como é que isso aconteceu, como é que esse filhote que veio do pai, de repente está aí. Sobre o cuide dos pais antes que seja tarde, eu me dei conta que eu não era um bom filho. Eu poderia ser um bom marido, um bom pai, mas não era um bom filho, porque eu adiava meus pais. Eu empilhava chamadas não atendidas no celular. Eu nunca percebia que meus pais poderiam precisar de mim. Eu apenas enxergava meus pais como funções. O pai, a mãe. Nunca tinha parado para pensar que haviam pessoas dentro dessas funções. Pessoas com vacilações, hesitações, medos, incertezas. Eu entendi os pais como eternos provedores. Os pais tinham que me dar, eu não tinha que oferecer nada em troca. A tal ponto que vinha como uma encomenda pronta desde o nascimento. E quando os pais, eles tentam se aproximar do filho, o filho não entende essa aproximação como afeto, mas como censura, cobrança. Eu passei a me defender dos meus pais desde a adolescência, pensando sempre que eles estavam cobrando ou querendo algo de mim, e não entendia, de modo nenhum entendia, o quanto que eles estavam dando sinais de socorro. Eu percebi isso quando eu fui levar meu pai a uma emergência. Ele estava com pressão alta e ele me passou o seu celular e a sua carteira e eu fui preencher o prontuário médico. E quando fui preencher o prontuário médico, tinha perguntas banais como biotipo sanguíneo, já teve cachumba, sarampo, alergia à medicação, alguma cirurgia, e eu não sabia responder nada. E quando foi isso, Fabrício? Que essa ficha caiu? Há uns 3 anos caiu essa ficha, na hora que eu comecei a escrever o livro, que eu era analfabeto do meu pai, porque eu nunca me preocupei em fazer perguntas para ele. Eu nunca me preocupei em saber se ele tinha cachorro na infância, qual o nome do seu cachorro na infância, se ele sofria castigo, se ele era bom na escola, quais eram suas notas, quem foi seu primeiro amor, quais foram os sonhos adiados, quais foram os sonhos realizados, aonde ele se sentia mais à vontade. Eu nunca fiz nenhuma pergunta banal que a gente costuma fazer quando se tem um amigo. No amigo a gente se esforça para amar, com o pai a gente não se esforça coisíssima nenhuma. E claro que a gente quer envelhecer com saúde, quer ter autonomia financeira, né? Não quer dar trabalho aos filhos. Você percebia se era isso também? Seus pais de alguma forma tentaram te contar essas histórias da infância e da juventude deles, ou eles também se resguardaram? Se eu for conversar com cada um dos meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, a sensação que somos filhos de pais diferentes. Cada um trará um pai e uma mãe diferentes, mesmo sendo os mesmos pais. Porque não é que os pais não falaram, não ouvimos. Um pai será bom, uma mãe será boa, dependendo também da nossa disponibilidade, da nossa atenção, da nossa cumplicidade. E eu, evidentemente, vou ser mais próximo de um pai quando eu saio para ir no jogo de futebol com ele, quando eu me disponho a fazer programas com ele, quando eu partilho tarefas com ele. E você? Um pai será mais distante se eu não fizer isso, eu ficar trancado no quarto. A gente não se dá conta que os pais, eles são pessoas como nós. Porque a gente tem até uma dificuldade de entender que pai muda de opinião. Os pais parecem que precisam ficar com certezas imutáveis. O meu pai, por exemplo, não queria que eu tivesse cachorro. Ele não queria que eu tivesse cachorro em função da minha asma. Mas eu pensava que ele não gostava de cachorro. Aí eu ficava com isso dentro de mim. Por que que o pai nunca me deixou ter cachorro? Aí meu pai tem cachorro agora na velhice. Ele dorme com cachorro. Na hora que eu chego na casa dele, ele abre a porta e diz: cumprimenta seu maninho. Aí eu fico pensando, por que que ele fez isso comigo? Não, ele não fez. Eu que não disse. Nós guardamos para si, não comunicamos e depois cobramos o que não foi acordado.
Se eu tivesse falado pro pai, por que tu não quer me dar um cachorro? Eu gostaria de ter um cachorro. Ele ia falar a justificativa. E também ele poderia não gostar de cachorro na minha infância e de repente começar a gostar de cachorro, isso é natural. Só que a gente cobra uma coerência dos pais. Eles precisam ficar parados no tempo. É complicado para cachorro, né, Fabrício? Nossa! E põe pulga nisso. E o que eu acho super interessante que você está falando, eu queria acentuar isso aqui porque é importante dizer. Você nasceu em 72, você descobre isso há 3 anos. Já estava com em torno de 40 e poucos. Ou seja, deu tempo, né? Deu tempo de você resgatar, porque para muita gente você vai empurrando, escondendo essas dificuldades, essas tensões, essas cobranças, essa censura. E de repente, quando você vê, já realmente é tarde, porque os teus pais foram embora. Ou o contrário, são os pais que já não conseguem resgatar porque tanta coisa rolou e você agora está com 80 anos, não dá mais para voltar atrás. Você sentiu isso? Exatamente. Aquilo que a Débora falou, que não queremos atrapalhar os filhos, temos que atrapalhar os filhos. É necessário atrapalhar os filhos. O que acontece? Os pais não buscam socorro porque eles não se sentem nem minimamente observados. Quando eu percebi esse choque, é um choque de realidade, né, que eu não estava presente como filho, eu passei a valorizar os momentos imperfeitos. Parei de idealizar um almoço que eu vou me encontrar com meus pais. Eu passei a fazer um café com meus pais. Eu passei a visitá-los de surpresa. Eu passei a atender o telefone e fazer com que eles peçam para que eu desligue. Não mais sou eu que peço para que eles desliguem porque eu não posso falar. Mudou a minha urgência, porque eu fiz uma pergunta básica, aquelas perguntas de coach. Onde estarei daqui a 20 anos? E fiz as perguntas para mim, pensei, eu vou estar no Japão, eu vou querer aprender japonês e assim por diante, vou querer trabalhar ICAIs, meus filhos estarão crescidos, ficarei numa lua de mel prolongada com a minha esposa. Aí eu soltei essa pergunta para os meus pais e gelei. Eles estão com 80 anos, eles não estarão mais aqui. Uhum. Que é outro mito, né? Os pais não são para sempre. Que é uma coisa óbvia, mas a gente mas bateu uma urgência deles, bateu uma saudade do futuro, bateu uma necessidade da boina do meu pai e da echarpe da minha mãe. Eu costumo dizer que feliz do filho que se despede um pouco por dia e triste do filho que só se despede no enterro, com tudo por dizer, tendo que perguntar e responder por alguém que não está mais ali. É muito difícil porque a gente confunde orgulho com amor. A gente quer ter razão na vida. E a razão não serve para nada. A razão só separa. A razão só faz inimigos e adversários. O que adianta ter razão se tu pode ter amor com alguém? Eu queria ter razão com meus pais, eu queria ganhar discussões com meus pais, eu queria me mostrar insubstituível para meus pais, mas pelas palavras, não pelos gestos, não pelas atitudes. Porque quando a gente ama alguém, a gente não precisa de uma recompensa, a gente não precisa de um prêmio, de uma gratificação. Quando a gente ama alguém, as maiores manifestações são silenciosas. Talvez limpar o canto da boca da mãe, talvez ajudar o pai com seus 3 travesseiros, talvez ampará-los na hora de entrar ou sair do carro. Esses são os grandes troféus da amizade. Esses são os grandes prêmios da filiação. A gente não faz para ter algo em troca. A gente faz porque é justo. A gente faz porque a velhice é uma oportunidade de devolver aos pais aquilo que eles nos deram na infância e na adolescência. Eles nos ensinaram a falar, a ficar de pé, a comer. Aí, na velhice, a gente tem a chance de ensiná-los a falar de novo, a lembrar de novo, a ficar de pé de novo. A vida é generosa.
Fabrício, eu queria pegar esse ponto e esse gancho porque eu acho que de uma imensa importância. Antigamente a gente estava programado para viver 45, 48, 50, no máximo 60 anos. Eu, quando nasci, a expectativa de vida era de 46 anos. Olha, hoje é 77 mais, está crescendo e vai crescendo. E o que você está falando só é possível exatamente por essa revolução da longevidade. Antigamente, quando os filhos chegavam à idade que você está hoje, nascido em 72, você com seus 47 anos, seus pais antigamente já estariam mortos. E é essa revolução da longevidade que está permitindo aos filhos hoje ter a oportunidade daquilo que as gerações anteriores não tiveram, de você resgatar, de você falar aquilo que você está falando, de você poder rever essas cobranças, essas censuras, de poder dizer que eu te amo, mesmo que não seja só por palavras, mas pelos gestos, de tocar, né, de arrumar os 3 travesseiros, de poder limpar o canto da boca da sua mãe. Isso as gerações anteriores não tinham, porque não tinha havido essa revolução da longevidade que permite que a gente possa fazer hoje o que as gerações antepassadas não puderam fazer porque todo mundo morria cedo. Perfeito. A longevidade impactou os afetos e também exige uma nova forma não somente de pensar, mas de sentir. Antes, os pais morriam cedo e a gente só tinha a possibilidade de ser filho deles. Hoje, os pais vivem mais e a gente tem a obrigação de primeiro ser filho, depois ser amigo, para enfim ser pai dos pais. Há outras atribuições amorosas que surgem com essa nova longevidade, mas a gente não quer que a gente não deixa espaço para os pais crescerem em necessidade na nossa vida. Se eu vou voltar para a casa dos meus pais, visito eles, é uma coisa inacreditável. Eles mantêm o meu quarto intacto. O quarto, quando eu deixei a casa deles aos 17 anos, intacto. Como se eu tivesse saído dali ontem, com os mesmos pôsteres, com as mesmas gavetas e agendas, com o mesmo abajur, intacto. Que privilégio, né? Eles mantêm o meu quarto por toda a vida. E quando eu comprei meu primeiro apartamento, em nenhum momento eu pensei num quarto para os pais. Em nenhum momento eu planejei um quarto para os pais. Isso entrega a nossa indiferença. E também a gente não entende, como a gente não pergunta quem são os pais, quais foram as suas escolhas, o que eles pensavam, a gente acaba não entendendo que mesmo um mau pai ou uma má mãe, eles fizeram o possível. Eles não tinham mais o que oferecer. Eles não esconderam o jogo. Eles foram ruins, mas deram tudo o que tinham. Se tivessem mais, eles davam mais e davam melhor. Ô Fabrício, como é que foi para os seus pais? Como é que eles lidaram com essa mudança, digamos assim? Quem é apressado, e a gente vive uma vida apressada, não é capaz de interpretar a realidade de um modo sensível. Eu era apressado, eu lembro que minha mãe, sempre que eu ia visitá-la, ela me entregava comida e me enganchava uma sacola de comida, eu dizia para ela que não ia morto de fome, que não precisava, que eu já tinha almoçado, e ela me entregava sempre um feijão, ou uma fatia de pudim, ou um bolo, e ela sempre me cobrava na saída, não esqueça de me devolver o pote. Nossa, eu ficava, sabe, chateado, como assim? Que avarenta. Ela quer que eu devolva o pote, um pote, uma coisa tão barata. E aquilo me trazia um mal-estar. Eu nunca tinha parado para entender que a minha mãe nem usava pote de sorvete ou de margarina. Ela me dava potes novos, dizia, esse pote é novo, não esqueça de me devolver o pote. Para ela poder reencher.
para garantir a minha visita de volta. Ela queria apenas dizer, volte mais vezes. Havia um contrabando de ternura dentro dessa frase dela, não esqueça de me devolver os potes. E a gente demora muito para voltar aos pais. E demora muito para entender também, né? Demora muito para devolver os potes. E qual foi o desconcerto da minha mãe quando eu devolvi o pote com panquecas que eu aprendi a fazer com ela? Que bom. A gente devolve os potes vazios. A gente deveria devolver os cheios. Isso é uma metáfora importante, Fabrício, e eu queria pensar nisso com você. Porque você só pode devolver esses potes quando as pessoas ainda estão lá para recebê-las. A família é importantíssima na longevidade para conseguir combater essa solidão. E entender também que a lentidão que vem na velhice não é incompetência, não é incapacidade. Aí a gente costuma dizer que os velhos costumam repetir as mesmas histórias. Mentira! O adolescente é mais repetitivo que os velhos. Os adolescentes, quando gostam de alguma coisa, gostam de algo que aconteceu, repetem para todos os amigos. Não, mas a gente quer, de uma certa forma, tornar pejorativa essa repetição. A gente quer mostrar que os nossos velhos são gagás. A gente quer se livrar deles porque a gente teria que parar a nossa vida para atendê-los. E sim, temos que parar a nossa vida para atendê-los. Sim, vamos diminuir o ritmo do nosso trabalho. Assim como a gente tem uma gestação, a gente não tem licença, a gente não diminui o nosso ritmo. A gente vai chegar um momento da nossa vida em que seremos pais dos pais. Ou seja, teremos a gestação dos pais. Teremos que distribuir melhor as tarefas. Teremos que levá-los ao médico. Teremos que conciliar com o casamento. Teremos que fazer aquilo que eles sempre fizeram, tudo ao mesmo tempo por nós. Até limpar o canto da boca, né? Até limpar o canto da boca.